O Entrevistas de hoje veio conhecer uma taubatiana de nascença, mas joseense de coração. Adotou a cidade e já está aqui há mais de 30 anos. Ela nasceu em berço de artistas. Para você ter uma ideia, aos 2 anos, os pais dela a inscreveram no Salão de Pindamonhangaba e ela recebeu medalha de ouro. Sua mãe era pintora e seu pai, escultor. Desde a infância, teve a possibilidade de conhecer os materiais e os conceitos das artes plásticas. Se formou em arquitetura e urbanismo. Seu trabalho tem foco na sustentabilidade. Tem uma galeria de artes e se dedica a projetos sociais na cidade. O Entrevistas de hoje é com Cristina Demétrio. Quem me recebe hoje no Entrevistas é a Cristina Demétrio, ela que é artista e está nos recebendo em seu ateliê. Ateliê que é super íntimo para você, né? Você que foi criada em família de artistas, né, Cris? Sim, é uma alegria receber vocês aqui. Eu amo o trabalho que vocês fazem. E sim, eu nasci no meio da arte, com pais artistas, avós artistas populares. Minha bisavó fazia uma bonequinha que era um menino Jesus de colo, que era feito, hoje já não se vê mais isso, mas era feito para a criança aprender a gostar do menino Jesus, né? Poder brincar, segurar no colo. Os amigos dos meus pais eram artistas, as pessoas que vinham na minha casa gostavam de arte, então eu nascia respirando arte. Agora, você em casa deve estar pensando assim, mas normalmente as pessoas saem de casa para poder se dedicar à arte. A Cris já cresceu ali, aquele ambiente. Comecei falando que você com 2 anos foi para o Salão de Pindamonhangaba. Como uma criança vai para o Salão de Pinda e ganha uma medalha de ouro? Como foi isso? No passado, não tão distante assim, havia muitos salões de arte, né? E os artistas participavam, e quanto mais medalhas eles ganhassem nesse salão, mais eles faziam o nome deles. E eu era muito grudada com meu pai e com minha mãe, porque eu adorava Vanessa Arte. Desde criança eu adorava. Então eu andava grudada, nós fomos num salão e nesse salão tinha uma atividade que hoje a gente chamaria de uma oficina. E eu era muito, assim, gostava de fazer, eu não me preocupava se tinha alguém olhando ou não. E fui fazendo um trabalho, eles gostaram muito do trabalho. E me premiaram com uma medalha de ouro, foi a primeira com 2 aninhos de idade. Agora você não sabe se realmente foi por trabalho, se eles inventaram essa medalha na hora, isso você não consegue saber, né? Eu vi uma entrevista do meu pai num jornal de Taubaté, falando com muito orgulho que a filha dele tinha ganho uma medalha de ouro, né? A gente não sabe se foi para um incentivo, se eles criaram uma modalidade ali, mas foi realmente um grande incentivo, porque eu me sentia muito segura do meu trabalho, né? E eu tenho um olhar muito treinado, porque, como você falou, as pessoas saem para estudar isso, né? Eu vivenciei isso o tempo todo, então não era uma novidade, né? Inclusive, eu vi numa entrevista você falando que seu pai te questionou quando você foi fazer faculdade, né? Ué, mas para que você vai fazer faculdade? Ele não queria. Sendo que você já é artista. A Cris ela é formada em arquitetura, que também não fica muito distante da arte, né, Cris? Sim, meu pai dizia para mim que eu não precisava estudar, eu já era uma artista, né? E eu falava, não, eu quero fazer faculdade. Eu falava, pai, todo mundo quer que o filho estude, o senhor não quer que eu estude? Não, mas é que você não precisa, você já é artista, né? E eu me formei e eu sinto o seguinte, que os bancos acadêmicos me deram uma capacidade melhor de exercer a minha arte, né? E a arte me deu uma capacidade muito grande na arquitetura. Sempre que eu trabalhei com arquitetura, sempre eu ficava com a parte mais gostosa, que era da criação, porque era onde eu tinha mais facilidade. Agora, fazer arquitetura tem tudo a ver com arte, tem a questão da criação, tem a questão do desenho, né? Você em algum momento falou assim, não, eu não vou mais mexer com arte, eu vou me dedicar só à arquitetura? Você quis tentar fugir disso ou não? Não, eu fugi quando criança. Eu fui fazer arquitetura porque eu vi a dificuldade dos meus pais com a arte. Eu falava, não vou ser artista não, isso é muito difícil, não tem segurança, né? Então, eu fugi ali, rebelde, não quero ser artista não, e fui para arquitetura. Só que na arquitetura eu usava muito a arte, tanto que eu trabalhei com o Bratic, meu primeiro emprego foi com o Carlos Bratic em São Paulo, um dos maiores arquitetos do Brasil, e com 6 meses eu já era coautora com ele.
E ele já me colocou para fazer as partes gostosas, que ele percebeu a arte ali, né? Então a arte nunca me abandonou e a arquitetura também não. Comentei no comecinho do programa que a Cris, ela trabalha com arte sustentável, né? Você cria suas próprias tintas, por exemplo. Como que você fez essa criação? Você usa os pigmentos e você cria? Da onde que você tirou essa ideia? O artista, ele muito sensível ao planeta, né? Eu vejo que a grande maioria dos artistas, eles se importam com o verde, se importam com a sustentabilidade, e isto fez com que a gente sempre procurasse novos materiais que fossem descartados. No entanto, a tinta veio porque o artista, como eu falei, ele tem uma insegurança financeira, infelizmente aqui no nosso país não é uma coisa muito simples, e eu precisava de tinta, eu queria pintar à vontade, eu queria ter quantidade de tinta para eu arriscar, se eu não gostasse, jogar fora, só que era caro. Então eu comecei a colocar a minha criatividade para desenvolver uma tinta. E eu fui criando essa tinta, fui desenvolvendo, tentando entender como funcionava, como que era feita a tinta, pesquisando, e eu cheguei numa tinta custo zero para mim. Como você chegou a custo zero? Como? Você não precisa comprar mais nada? Este é o grande segredo. Aí ela só passa para quem faz a oficina com ela, aí é uma outra história. Cris, chegou nisso também? Porque quando você trabalhava lá com seus pais, que seus pais tinham o próprio ateliê, acabava os restos só para você, né? Resto de tinta, resto de tela, né? Sim, no começo pintou a porta de verde. Eu me lembro que uma vez eles pintaram a porta de um verde escuro, que para mim como criança era uma cor feia. Hoje eu acho lindo, mas para mim era uma cor feia. E sobrava esses restos de tinta. Então às vezes era tinta guache, com tinta a óleo, com tinta esmalte, né? E era muito difícil pintar, porque uma tinta secava rápido, a outra não. Tanto que eu vim pegar na pintura mais tardiamente. Porque na escultura eu achava mais fácil, a tinta eu achava muito difícil, mas não era porque eu só pintava com restos, e ele não deixava eu pintar assim não, quando eu pedia a tinta ele falava assim, qual o motivo você quer pintar e não por que motivo você quer pintar, porque para ele dizia que a gente tinha que ter na cabeça o motivo para depois ir para o papel. Já tem que estar na cabeça. Falei de sustentabilidade, mas a Cris também tem um trabalho social. Vou fazer o seguinte, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre sustentabilidade e sobre social. Programa social, o que a Cris faz, o que ela cria pensando em sustentabilidade. E é daqui a pouquinho, tá? Não sai daí. De volta com entrevistas. Hoje quem me recebe é a Cristina Demétrio, ela que é artista. Nós estamos aqui em São José. A Cris é de Taubaté, mas veio para São José e escolheu São José como sua cidade, né, Cris? Eu tô aqui há muitos anos. Eu gosto da minha cidade, né, onde eu nasci, mas São José me abraçou, é onde eu consegui trabalhar, onde valorizou meu trabalho, né? Então hoje eu já estou aqui perto de 30 anos, eu já sou joséense também. É joséense de coração, né? Falando em ser joséense de coração, ela desenvolve um trabalho faz um tempinho já, né, na comunidade de Santa Cruz, sim, com as arteiras da Santa Cruz. Sim. Como que vai? Cris, a gente falava no bloco anterior sobre sustentabilidade e tudo começou com uma doação de tecidos. E o que vai fazer com esses tecidos? Você reaproveitou com essas mulheres, né? Como foi? Na verdade, Vanessa, foi uma intuição muito forte que eu tive quando eu estava andando na rua, que eu tinha que entrar na loja e pedir a doação de tecidos. Mas eu não tinha um grupo de mulheres. E me dizia assim, é como se eu pensasse assim, não vai lá, você disse que é para um grupo de mulheres. Você diz, eu não tenho esse grupo de mulheres. Aquela eu tinha vontade. Interior. Mas uma intuição muito forte. No fim eu recebi uma doação muito grande e eu tive que ir atrás desse grupo de mulheres. E quando eu as encontrei, deu tudo muito certo. Elas estiveram um dia na minha casa olhando a doação, uma semana depois eu já estava dando a primeira aula. E já faz 8 anos que você está na comunidade, talvez né? Até um pouco mais. E elas eram pessoas
muito simples, que tinham um trabalho muito simplório, já tinha uma coisa de artesanato, e a arte popular tinha ficado no passado. Porque em Taubaté as figureiras tiveram muito apoio. Aqui não tiveram. Aqui tem um lado mais tecnológico, né? Não é criticando ninguém, mas assim, são uma característica da cidade. Agora, na comunidade Santa Cruz, elas desenvolvem trabalho com tecidos, de colagem, de costura, mas também de argila, de modelagem. Tem arte para todos os gostos lá, Sim, né? Elas fazem a arte popular em argila, né, elas são guardiãs mesmo. A melhor arte popular do Vale do Paraíba é feita aqui em São José dos Campos, muito embora o pessoal valorize muito o trabalho das figureiras de Taubaté, que elas são mais conhecidas, mas a verdadeira arte, que sabe, que obedece aqueles primeiros pavõezinhos, aquelas primeiras figurinhas que foram feitas, é feita aqui. O meu pai apoiou muito em Taubaté, mas com ele eu tive lá desde criança e eu vi como era no começo e depois como ficou, que foi se perdendo a característica. O artista é criativo, ele vai mudando. Começa a ficar também de uma certa forma comercial, né? Ou não? Perde-se a essência, vai para o comércio. Mas é que o artista, ele é muito criativo. Então a mãe sempre pintou de azul, daí vem a filha que quer trabalhar junto, vou pintar de cor-de-rosa, e vai mudando as características, sabe? E aqui não, aqui elas preservam muito isso. Elas também fazem arte têxtil, que é uma arte mista, onde tem tecido, bordado, aplicação, desde um galinho de mato, sabe? Várias coisas, é um trabalho muito espontâneo. Quem está assistindo em casa, quiser participar desse projeto, tem vaga? Como que funciona? Qualquer pessoa pode ir lá, eu quero aprender. Porque você continua, toda semana você vai lá, né? Sim, pode comunicar através do nosso Instagram, que a gente pode comunicar até aqui comigo na Galeria Belo Brasil, né, que a gente sempre faz isso, e às vezes até para pessoas que querem fazer doação, que às vezes não estão usando mais o material, e o material que elas usam é todo pensado na sustentabilidade, na reciclagem. Por exemplo, as obras de tecidos de arte têxtil que elas fazem é tudo com resto de tecidos. Elas não compram um pedacinho de pano para fazer o trabalho delas, sabe? A pintura também é feita com pigmentos. Como eu desenvolvi uma tinta para mim, eu também desenvolvi uma para elas, então elas aprenderam a pigmentar, então elas vão, também não tem custo para elas as tintas delas, e elas conhecem os segredos até das cores, que as antigas figureiras aqui, que não pintavam com pincel, pintavam com palitinho algodão, que usavam tintas disponíveis na época, pigmentos disponíveis na época, tudo isso. Você aprendeu mais com elas, então? Você acabou aprendendo lá com elas? Sim, porque quando eu pensei assim, vamos salvar isso, vamos voltar nisso, vamos resgatar isso para a gente poder refazer, né? E elas foram me lembrando de coisas que eu vi com meus pais quando era criança. E falando das arteiras da Santa Cruz, antes desse trabalho com elas, você desenvolveu um trabalho na antiga FEBEM, a atual Fundação Casa. Você deu uma oficina, uma aula de escultura para os meninos lá, foi isso? Sim. Fui pega de surpresa pela ETEC, que me chamou para dar aula lá, e eles falavam Fundação Casa. E eu me lembrava do antigo nome, FEBEM, não sabia o que era Fundação Casa, né? E quando eu fui ver, era a antiga FEBEM. Eles queriam que eu ensinasse entalhe em madeira, escultura em madeira. E para se fazer um trabalho, para talhar uma madeira, você tem que pegar um formão, que é uma arma, um serrote, uma faca muito afiada, né? E eu pensei, mas como que vai ensinar isso dentro de uma Fundação Casa, né? Você ficou com um pouco de receio, um pouco de medo? Eu fiquei, eu não sabia como funcionava, porque se tinham crianças ali que tinham sido presas ali dentro, guardadas ali dentro, será que palavra que é melhor falar, para cumprindo uma medida, né, de melhorar a educação deles, como que a gente ia armar eles, né? Mas de novo a minha intuição, falei, bora lá, vamos fazer. E eu dei 1 ano e pouco de aula para eles lá. Eles só podiam me chamar de senhora ou de professora. Eles só se dirigiam a mim como senhorinha
e professorinha. E às vezes escapava mãe. Foi um período maravilhoso. Veio gente de São Paulo, os juízes da vara de infância, promotor, todos foram visitar, porque ninguém acreditava que a gente, dentro da Fundação Casa, armava os meninos com 3, 4 formão cada um e nunca teve nenhum acidente. Às vezes o que falta mesmo é carinho, né? Amar eles mesmo, é fazer com muito amor aquilo ali. Não tem outra coisa. Cris, você costuma falar também que a arte é democrática, né? Que todo mundo tem que ter acesso à arte, né? Seja ela da maneira que for. Você trabalhando com as crianças na Fundação Casa, com essas mulheres na comunidade de Santa Cruz, de certa forma você vê essa democratização da arte? Eu vejo o poder da arte de transformar. Existe uma transformação a olhos vistos. Se você pudesse voltar no tempo e visitar a comunidade há 8 anos atrás e como ela está agora, você realmente é uma mudança muito grande. E a arte, ela está em tudo. Ela está na estampa da sua roupa, ela está no modelo do seu carro, no brinco que você usa, sabe? Na maquiagem que você faz. A arte, ela está em tudo. É que as pessoas, elas pensam que a arte é uma coisa para você colocar na parede, colocar em cima de um móvel, né? E pensa também que a arte é uma coisa para deixar o espaço mais bonito, para combinar com a casa. Na verdade, a arte, ela é muito poderosa. Ela é uma linguagem, ela fica o tempo todo conversando com o espectador. E quando você olha para ela, a primeira coisa que ela faz, ela te dá um empurrão para dentro de você. Não existe como você olhar para uma obra de arte e pensar, ter uma opinião se você não for para dentro. Então ela é poderosíssima. Eu ia perguntar para a Cris como que se entendia a arte, mas com essa resposta ficou muito claro, né? Vou fazer o seguinte, uma rápida pausa. A Cris tem uma galeria, porque além de artista, ela é comerciante também. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa galeria e eu convido você a vir com a gente para entender um pouquinho mais de arte e do comércio de arte. Será que elas andam juntas? Será que o artista consegue comercializar bem sua arte? Não sai daí, daqui a pouquinho. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com a artista Cristina Demétrio, ela que é de Taubaté, mas adotou São José dos Campos para viver. Nós estamos na Galeria Belo Brasil, que fica dentro do Shopping Colinas, né, Cris? E a Cris que toma conta disso tudo. Quando a gente entra, a primeira coisa que eu vi aqui foi esse pavãozinho e eu lembrei que no segundo bloco, na comunidade de Santa Cruz, as arteiras da Santa Cruz faziam esse trabalho. É delas? Sim, trabalho? São delas esses trabalhos, guardiãs da cultura popular joseense. Cris, você está aqui, você tem aqui exposição, tem artista, só tem seu trabalho aqui ou tem de várias pessoas? A gente tem mais de 100 artistas expondo, tanto da nossa região como do Brasil e de fora do Brasil também. Vou convidar você a vir comigo para a gente conhecer, dar uma voltinha aqui na galeria. Cris, são vários trabalhos que tem aqui, a gente olha assim, eu fico encantada. Aqui nesse espaço, você realiza exposições, tem vernissagem? Nós fazemos exposições não só de grandes artistas, mas temos feito também coletivas de jovens artistas e às vezes não tão jovens, que estão assim se voltando para a arte, que estão entrando no mercado. O mercado de arte é um mercado fechado e mesmo para quem ele já está aberto, não é um mercado fácil de você sobreviver, de você vender, né? E acabou essa coisa, e acho certo, esse protecionismo, porque é artista, precisa de ajuda. Não, é um profissional como outro qualquer e precisa estar atento às mudanças. Como eu falei, a gente tinha antes as exposições com prêmios em medalha, né? Prêmios em dinheiro. Hoje é outra visão, é outra contemporaneidade. Aliás, como você faz... Porque quando fala assim, o artista não tem muito espaço, e a gente sabe que não dá para viver só de brisa, né? Como que você faz para precificar uma arte, seja a sua ou seja de algum artista que vem para cá? Cris, quer expor, como que eu faço?
Sim, existe um jeito certo de precificar. Volta e meia a gente faz aqui um curso aberto para os artistas, para eles aprenderem a precificar a obra. É uma junção de o tanto de artista tem de tempo de trabalho, quantas horas ele gasta para fazer, qual o preço do material que ele gastou. Tem várias coisas que a gente leva em consideração. Sim, é possível precificar uma obra de arte. Tem muita coisa aqui, como eu te falei, você é meu convidado, é convidado da Cris. Cris, esse espaço é um espaço bem grande mesmo, já vim em evento aqui, é uma delícia, vale a pena. E é uma maneira, quando a gente fala em democratizar a arte, das pessoas estarem perto, né? Do artista, de não ser uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Sim, muitas pessoas param na porta da galeria e não entram, ficam preocupados com o preço. A gente tem obra a partir de R$20. Para todos os bolsos. Para todos os gostos, e é muito importante. A gente tem obras de artistas muito importantes aqui também, que são o simples prazer de observar elas já nos traz uma alegria, um conhecimento a mais. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, e é uma curiosidade minha, porque a gente vê muito em filmes, novelas, fora do Brasil, a questão do investimento na arte. No Brasil não tem, né? As pessoas não têm esse hábito de investir na arte, e a arte acaba sendo um investimento. O que você compra num quadro hoje, por exemplo, de R$200, R$300, daqui a pouco aquele artista, ele dá um boom e se torna um investimento também, sim, né? A arte, ela valoriza. Você tendo um bom consultor de arte, você frequentando uma galeria, fazendo uma consultoria de arte, você vai ver quais são os artistas que estão crescendo, porque a arte, ela acompanha o mundo. Então, o pessoal olha uma arte de rua, por exemplo, né? As pessoas, tem muita gente que torce o nariz, mas a arte de rua é como a arte moderna, 1922, que todo mundo torcia o nariz. Daqui a alguns anos, ela vai ser... Então, se você investe, você com certeza tem uma valorização. E está começando a haver no Brasil um entendimento melhor disso, principalmente entre os jovens, que vê uma forma de investir e ter esse investimento fácil de locar. Se você vai, eles hoje andam pelo mundo, eles vão morar na França. Como que eles vão levar uma casa? Como que eles vão levar um carro? Mas uma obra de arte, eles tiram do chassi, enrola e leva. A melhor coisa, um investimento fácil de carregar. E se alguém entrar na sua casa, vai querer roubar até sua televisão, mas é obra de arte. Ô Cris, antes de encerrar nosso programa, como que surgiu a Cris comerciante? Bem, muita gente fala para mim, eu gosto de fazer arte, mas eu não sei vender. Bem, assim, eu sou médica, mas eu tenho medo de sangue. Não dá, você tem que saber vender, você tem que ser um profissional completo, né? Se você não sabe vender o seu trabalho, como que você vai viver dele? Né? Vai deixar para alguém vender ali, você já perde uma grande porcentagem do valor. Então é muito importante a gente saber vender, sim. Todo artista, eu aconselho, faça curso, desenvolva isso, porque é muito importante. Agora, para mim surgiu porque eu fui treinada desde criança. Enquanto chegava o cliente em casa, eu já sabia que meu papel era correr para a cozinha e fazer um café. Aí eu fazia o café, vinha servindo um cafezinho e ficava ouvindo meu pai e minha mãe vendendo as obras de arte. Então ali eu fui aprendendo com uma coisa natural, que é importante você produzir bem, e quando chegar um cliente, atendê-lo muito bem, né? E vender, porque se você não vender... E a galeria, como o próprio nome diz, acaba sendo a própria galeria onde você faz sua amostra, né? Vou encerrar o Entrevistas aqui, porque esse daqui é muito importante para você, né? Sim. Essas obras aqui talhadas em madeira foram feitas por sua mãe, né? Que a gente falou, né? Filha de artista, então a Cris continua. Estão expostas ou estão à venda? Estão à venda. Estão os trabalhos da minha mãe aqui. Venho logo fazer uma exposição do meu pai. Renato Teixeira disse que vem aqui para poder participar da exposição. Eles foram um grande exemplo para mim. Tanto eu aprendi com a minha mãe a fazer esses trabalhos, como aprendi com meu pai também. Acho que por isso que eu sou uma artista tão plural, né, que trabalha em tantas frentes. Mas é um grande exemplo, não só um exemplo de trabalho, de beleza, né?
mas também um exemplo de religiosidade, de amor, de fé. E como que fica o coração da filha tendo um trabalho exposto, um trabalho feito pelos pais, né? Feliz. Sentindo eles perto, né? Sentindo eles perto, eles já não estão mais com a gente, mas fico muito feliz, sentindo eles perto de mim. Olha só, vou encerrar aqui o Entrevistas. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá você já sabe, nos acompanhe em nossas redes sociais. O @ tá aqui. Cris, obrigada, foi um prazer, viu? Eu que agradeço, meu amor. Muito bom, muito obrigada, viu? Foi ótimo, obrigada mesmo. A todos.